Olá, doutor e doutora! Eu não tenho dúvidas de que esse é o tema mais temido por vocês, profissionais da saúde financeiro. Eu posso confessar a vocês, é realmente um assunto difícil que até mesmo eu, como administradora, tento evitar sempre que posso. Só que não podemos evitá-lo para sempre. E foi justamente por isso que eu quis trazê-lo, pois quero mostrar a vocês como eu faço os controles aqui da minha clínica. Claro, se você já faz e se funciona, não é a minha intenção mudar. Pelo contrário, meu lema é que não existe um formato melhor que o outro, existe o formato que funciona para você. Mas se você ainda não faz, então eu vou trazer aqui duas formas bem simples e práticas que você pode fazer ou que você pode pedir a alguém da sua confiança para fazer. Aliás, esse é o primeiro ponto aqui. Quem deve fazer? E a resposta, na minha opinião, é você ou uma pessoa que você confia muito. Se você não tiver confiança absoluta em uma pessoa, faça você. Importante alertar que se você decidir delegar a alguém, essa pessoa precisa ter acesso a todas as informações do seu consultório ou clínica. Não dá para fazer pela metade. A Adriele, ela pode saber quanto eu pago de aluguel, mas não pode saber quanto eu invisto em marketing. Não dá. O que pode funcionar em alguns casos é você delegar apenas uma coluna. Eu vou chamar aqui todas as receitas, ou seja, tudo o que entra no seu consultório de coluna 1. E vou chamar aqui tudo o que sai, despesas e custos, de coluna 2. E, para entender o motivo, é que quando se faz esses controles em planilha de Excel, esse é o formato mais simples que tem. Primeiro você relaciona tudo o que entra em uma coluna, depois você relaciona tudo o que sai numa segunda coluna, tá? Então, vamos chamar as entradas de coluna 1 e as saídas de coluna 2. Beleza. Voltando aqui ao raciocínio. Você pode delegar uma das colunas ao colaborador e aí tudo bem, não vai correr um risco de ficar errado, de faltar informações. Então, por exemplo, você pode delegar à sua secretária a responsabilidade de controlar a coluna 1, já que quem recebe é ela. Então, tudo que entra, ela vai ter o controle. E aí ela pode separar, por exemplo, o que entrou por Pix, por cartão, em espécie, fazer isso com consulta, procedimento, né? Todo esse processo aí com todas as receitas que você tem. Ou ela pode ficar responsável pela coluna 2, só que essa é uma coluna mais trabalhosa, né? E a troca de informação entre vocês, ela vai precisar ser muito redondinha para que nada fique para trás. Aqui, eu faço o controle financeiro junto com a minha secretária. O que eu fiz? Eu defini que toda segunda-feira seria dia dos pagamentos. Então, tudo que vence dentro daquela semana, eu pago na segunda e naquele mesmo momento a gente atualiza juntos a nossa planilha. Assim eu concentro toda a minha energia em um único dia e eu consigo ter mais controle sobre tudo que está acontecendo. No dia a dia, a minha secretária vai preencher na coluna 1, né, com as entradas, e aí nessa segunda a gente atualiza a coluna 2. Em 30 minutos eu atualizo esse meu controle financeiro sem demandar muito trabalho e muito esforço. Algumas pessoas preferem fazer diariamente, ali no final do dia, outras preferem fazer no início de cada dia, e eu entendo que isso pode variar de acordo com a rotina de cada pessoa. O que pode estar passando pela sua cabeça nesse momento é: Adriele, mas eu não quero que a minha secretária saiba quanto eu ganho. Isso é uma opinião muito individual, por isso eu vou te falar a minha, tá? Se a sua secretária não souber o quanto você ganha, ela vai pressupor. E nesse caso, a imaginação poderá ser muito pior. Depois de ter contato aí com mais de 1000 secretárias, eu já percebi que todas, absolutamente todas, imaginavam que os médicos para qual elas trabalhavam ganhavam muito mais do que realmente ganhavam. Esses pensamentos acontecem pois as secretárias, elas conseguem visualizar a receita por elas terem acesso à agenda, por mais que não seja uma informação 100% precisa. Mas elas não conseguem visualizar, elas não têm noção das despesas. Eu me lembro bem
quando dei acesso às informações à minha secretária, ela ficou apavorada com a quantidade de pagamentos que era necessário fazer. Hoje em dia, ela tem até muito mais zelo e uma mentalidade mais econômica por entender que existe um faturamento bom, mas que existem também altas despesas. Outro pensamento que eu tenho é que se eu não delegar, eu não vou ter tempo para fazer e que as consequências de não ter um controle financeiro são bem maiores do que as consequências de compartilhar as informações com ela. Logo, eu entendo que vale a pena, sim, no meu caso. E se esses dois motivos ainda não forem suficientes, eu te dou um terceiro. Todos os consultórios ou clínicas que eu já prestei algum tipo de trabalho em que os colaboradores tinham certeza da falta de controle dos profissionais da saúde, existia algum tipo de desvio financeiro. Para isso acontecer, o colaborador, além da falta de caráter, claro, ele precisa sentir que ele não vai ser descoberto. E daí ele pensa, se essa médica ou esse médico ele não tem controle de nada,